Psicologia positiva. Boa noite, pessoal. Hoje, segunda-feira, 14 de junho de 2021, 8 horas da noite. A gente vai receber a incrível psicóloga Esther Auríquio. Ela é pós-graduanda em psicologia positiva e ela vai explicar pra gente o que é a psicologia positiva. Muita gente mandou direct e não sabia o que era. Eu já vi aqui que a Esther chegou. Olha que legal. Vou enviar aqui o convite. Oi, Natália. Boa noite, todo mundo. Vou mandar aqui o convite para a Esther. Certo dessa vez. Oi, Esther. Rodrigo, que bom estar aqui. Que demais. Nossa Conseguimos. nossa live de quarta-feira deu um bug do milênio que não deu Tinha que ser. certo. Não deu certo. Ficamos desesperados para fazer acontecer, mas no final das contas não deu, né? Mas que bom que hoje a gente conseguiu, né? Estamos aqui. Exatamente. Exatamente, disse tudo. Exato. E aí, como vamos começar então para falar sobre esse tema que acho que muitas pessoas têm curiosidade, né? Igual eu ouvi você falando aí, um É, pessoal, né? Que é é, psicologia positiva, né? exatamente. O que é? É uma abordagem? Meu, você sabe que eu, quando comecei a estudar sobre a psicologia positiva, eu até pensei de início que era uma abordagem, né? E aí eu descobri que não, que era um movimento, na verdade, da psicologia. Então, o que seria esse movimento da psicologia? De que a gente devia olhar para outros lugares, não só para a parte negativa ou para o que não estava dando certo na vida da pessoa, né? A gente começou a querer mudar o olhar para descobrir o que estava dando certo na vida das pessoas também, né? Então, tentar ver das duas formas, tanto do lado positivo quanto negativo, os dois caminham juntos, né? A vida é alto e baixo, então foi isso que eles começaram a estudar. Bem Ah, bacana. é perfeito. E agora eu estava fixando o nosso tema aqui, Legal. então Boa. eu não consegui me concentrar direitinho, mas assim, qual que é a diferença do psicólogo positivo para um coach? Boa pergunta essa, Rodrigo, porque acho que muitas pessoas acreditam que a psicologia positiva fica só focada no positivo, né? E até transforma em relação a essa coisa do coach, né? Do tipo, motivacional, vai dar tudo certo e tudo mais. E não é bem assim, né? Na psicologia positiva, por exemplo, quando a gente aplica ela na clínica, existe outras questões, que é olhar o trauma, olhar o medo, olhar os bloqueios, mas também olhar o que está dando certo na vida da pessoa também, né? Então, eu entro na questão de como estão seus relacionamentos. Então, se o relacionamento com, por exemplo, marido ou mulher, está dando certo, tá rolando legal, que bom, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar também, né? O que está dando certo. Mas também não esquecendo da parte do trauma, dos medos, enfim, disso que eu falei, né? Dos bloqueios, anseios e tudo mais. Então, a gente tem que trabalhar com as duas vertentes juntas, né? E eu acho que há uma tendência sempre para a parte negativa. O coach, já, né? Ele vem com uma questão também do lado positivo. Eles usam muito a psicologia positiva também, né? Durante os treinamentos que eles fazem, né? Normalmente em empresas e até pessoalmente também, né? Eles aplicam individualmente. Mas eu acho que é esquecido o outro olhar, né, da clínica, por exemplo, né, de olhar o que tá errado ali, o que tá acontecendo que não tá fluindo, que não tá dando certo, enfim. Essa é a diferença. O coach, ele fica muito na parte motivacional, muito mais na parte... Não criticando os coaches são incríveis também, são pessoas que devem ser valorizadas, mas o psicólogo, ele vem com outras questões também a serem levantadas, né? Não só a parte motivacional. Como você vai motivar alguém que, por exemplo, está com uma depressão profunda? Não existe você chegar e falar, levanta da cama, né? Vai aí, se É, motive, meu querido. O que você está fazendo aí? Não dá, né? Precisa é, entender. exatamente, né? É, um alcoólatra, vou parar de beber agora e pronto, acabou. Assim, exato, tipo, vira uma chavinha e acabou, né? A É, partir de agora não. exatamente.
Não é Olha assim. aqui, eu ia falar mal de coaching, mas a minha amiga Natália me lembrou que ela é coaching, então eu não vou falar mal não, Esther. Não vamos falar mal, não. Eu não falo mal de coach, porque eu acho que todo mundo tem seu espaço Lógico, né, na vida aí. lógico. Mas na clínica a gente traz a questão tipo, de ter a psicologia positiva, né? Que no caso meu, eu trabalho com abordagem humanista, né? Quando você pergunta que a psicologia positiva se é uma abordagem, a minha abordagem, por exemplo, é humanista, né? Na clínica. Mas eu utilizo toda essa visão da psicologia positiva, que é olhar para essas outras questões também, né? As questões que Ah, estão indo bem. perfeito. E ser otimista demais, assim, muito positivo, é saudável? Ótima pergunta, Rodrigo, ótima pergunta. Porque aí, quando a gente pensa em vamos ser positivo, as pessoas acabam entrando numa questão de, bom, a gente tem que ser positivo em tudo na vida. Então, se acontece algo errado, desculpa, vem pra cá, minha Ah, cachorra. tô Que acostumado vergonha! com sushi aqui. Ai, gente. Mas quando a gente começa a pensar na parte positiva, né? Às vezes pode entrar num lugar meio perigoso, que é sempre esperar que tudo na vida seja positivo. E na vida não vai ser tudo positivo. A gente vai ter que aprender a lidar também com as nossas frustrações, com as nossas expectativas que não são atingidas. Enfim, com as coisas que acontecem, os conflitos que aparecem na nossa vida, né? Situações que a gente tem que passar. Mas não só olhar, aí que entra a psicologia positiva, que eu acho muito legal essa visão, que é quando acontece alguma situação, né? Uma situação completamente catastrófica, digamos assim, como lidar com aquela situação de uma maneira que você não sofra tanto, digamos assim, amenizar um pouco o sofrimento. Porque às vezes a gente entra num ciclo vicioso de negatividade e a gente não consegue sair. Então você começa a achar que tudo na sua vida está dando errado e você esquece de olhar o que está de fato dando certo, né? Também. No meio daquela Sim. situação catastrófica, existem coisas boas acontecendo ali, mas a gente para de visualizá-las, porque a gente está no ciclo negativo, né, da coisa. Exatamente. As pessoas focam muito assim nos problemas, mas esquecem de agradecer e de reconhecer o que está acontecendo de bom, né? E, Exato. e na clínica, assim, a psicologia positiva foca no lado positivo da pessoa? Na psicologia. Então, aí que entra essa parte, né? Eu acho que existem várias maneiras de lidar, né, com a psicologia positiva na clínica, por exemplo. Existem pessoas que naturalmente, ou por criação, elas já são mais positivas. Então, já tem pessoas que realmente já têm uma questão da positividade, de serem mais bem-humoradas, mais alegres, né? Existem as outras pessoas também, que não são tão, ou que são mais ou menos, né? Enfim, tem períodos, momentos, enfim. Cada uma lida de uma forma, né? Por isso que eu falo que o ser humano é muito subjetivo. Não tem como a gente dizer, olha, é assim, é assado. Não tem como. Eu acho que existem várias verdades, cada um tem a sua verdade. E é isso que eu também trabalho muito na clínica, né? Não é a minha verdade, é a verdade do paciente. Então, eu entro na questão positiva, que é justamente fazer ele voltar a fazer a pessoa olhar para aquelas questões que ela esqueceu de olhar, que também são as boas, né? Então, enfim, não sei se eu respondi sua pergunta, Não, Rodrigo. é perfeito. Perfeito. Ai, ótimo. E a Natália fez uma pergunta aqui, depois eu vou ler essa pergunta da Natália. E continuando aqui, para além da clínica, né? Aonde que pode ser usada a psicologia positiva? Maravilhoso, boa pergunta essa. A psicologia positiva, né, ela deu início, assim, eu acho que teve um enfoque maior, bem ali no início, que quando surgiu a psicologia positiva, começou a ser mais falada, foi a partir de 2004, que foi com Martin Seligman, que é um cara dos Estados Unidos, né, um americano, e ele fez vários livros, enfim. O Daniel Goleman também fala muito da inteligência emocional, por exemplo, né? E hoje as empresas, então no ramo empresarial, é muito falado, né? Acho que as pessoas que trabalham em empresas devem ter ouvido falar sobre inteligência emocional, né? Sobre engajamento, enfim, tem outras coisas. Então a psicologia positiva, ela consegue entrar em várias áreas, inclusive estão aplicando, fizeram estudos com a educação positiva, né? E hoje eles estão aplicando em várias escolas
para ver qual resultado isso pode ter na vida desses futuros adultos, né? A educação positiva é justamente... Eu, inclusive, vi um vídeo, Rodrigo, Hum. esses dias na internet, acho que foi no Instagram. E é uma menininha, acho que ela é americana. E ela tá, tipo, na frente do espelho e ela fica falando assim, eu sou bonita, eu amo minha família, eu amo minha casa, eu amo meus amigos, eu amo meu cachorro. E ela vai agradecendo e falando que ama todo mundo, né? Distribuindo esse amor, distribuindo essa coisa bacana, essa positividade, eu sou bonita. E ela falava olhando pro espelho. E eu achei isso muito interessante, né? O que não é forçar alguém a se olhar e se achar bonito e nem nada. Mas eu acho que são muitas coisas implementadas na sociedade, né? Essa questão de sempre dizer, olha, você não é bom bastante, você não é bonito bastante. Enfim, sempre vão colocando coisas aí pra gente, né? E a gente acaba sendo influenciado até por uma negatividade, né? De não Total. conseguir olhar a nossa história, a nossa vida, enfim. Porque acho que a internet, inclusive, É, dá uma influenciada nisso também, né? Nessa coisa não, tô, do beleza, a vida é sempre feliz, sempre bela, as pessoas estão sempre viajando felizes e alegres. E na verdade, não. No fundo, essas pessoas que tiram fotos sorrindo, alegre e tudo mais, têm seus momentos ali de choro, de tristeza, de passar por uma situação difícil, né? Uma perda, enfim. não, total. Olha, Né? antes de continuar aqui, fazer uma pausa para agradecer a Isabela e a Natália compraram cada uma um selinho. Olha que demais. Olha que legal! Eu fico muito feliz com esse. Até desconcentrei aqui. E, Que legal. e, e isso aí que você estava falando do Instagram, né? É totalmente isso. As pessoas, ninguém vai postar quando tá triste, quando tá mal, ou quando tem algum problema, uma dor. Sempre posta aquela vida maravilhosa. E muita gente pode acabar se confundindo com isso, né? Totalmente, totalmente. Acho que a grande maioria das pessoas tem uma questão com a vulnerabilidade muito grande. Então, as pessoas têm medo de serem vulneráveis, têm medo de ficarem, de serem fragilizadas, enfim. Porque eu acho que também há uma coisa do você precisa ser forte o tempo inteiro, você precisa né, levantar bem, feliz e tudo mais. É isso que eu falo, que as pessoas têm que ter um cuidado muito grande ao falar da psicologia positiva, porque a psicologia positiva não é, meu Deus, você tem que acordar todos os dias bem, feliz, alegre, saltitante, minha vida é ótima, minha vida é incrível. Não tem como ser assim, né? Acho que é tudo muito... É você sentir, perceber cada momento da sua vida, cada processo, né? Entender que todo mundo tem seus momentos de tristeza, os seus momentos de vulnerabilidade. E a gente tem que acolher essas vulnerabilidades com muita força. Isso sim tem que ser com força, né? A gente vai chorar, a gente vai ser alegre, a gente vai se frustrar, a gente vai conquistar, enfim, mudar de área. A gente tem tantas possibilidades aí, né? Não, Para viver, perfeito, enfim, Esther. É, né? é exatamente. Olha aqui mais um selinho da Mara aqui demais. Obrigado, Mara. Que legal, Mara. Olha, Adorei. aqui tem pergunta do Wilson, da Natália. Vamos Eu, ver? Vamos ver as perguntas? vamos, eu Eu vou fazer topo. aqui a pergunta da Natália, então, Vamos lá. que ela fez primeiro aqui, olha. É, co- qual a melhor maneira de lidar com os problemas e não ser tão negativo em época de pandemia? Eu tenho uma tática que eu não vejo notícia. Isso é legal? Olha, não ver notícia é um primeiro ponto muito importante. Assim, eu sendo bem sincera, eu nem ligo minha TV. Se eu for para ligar minha TV, é para colocar uma série, para colocar um filme. Perfeito. Pode até ser um filme de drama, pode ser até alguma coisa assim, mas eu fujo. Podem dizer que isso é alienação e tudo mais, mas eu não, eu não sou negacionista, eu sou uma pessoa que eu sei tudo que está acontecendo, porque eu sou informada a todo momento, né? Você entra no WhatsApp, tem vídeos e tem notícias o tempo inteiro, em todo lugar. Mas quanto mais a gente reduzir esse excesso de informações, melhor é, com certeza, né? Ficar sempre o tempo inteiro olhando para ver o que está acontecendo, isso causa um mal danado. Causa um mal... O que ela perguntou antes de falar sobre não ver? Ah, como lidar, né? Sem ser tão negativo. Isso é uma boa pergunta. Quando acontece uma situação muito intensa na nossa vida, né? De priori, a gente vai sentir várias coisas negativas. Claro, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, né, decepção, a gente vai ter uma mágoa muito grande,
né? Mas isso é o início, né? É o quando acontece. Mas aí que tá a chave do negócio. A gente não pode ficar preso nisso. Então vai ficar ali só remoendo aquela situação. Aí você fica remoendo, ressentindo. O Total. que é o ressentimento? É ressentir. Você fica ressentindo milhares e milhares de vezes. E você sente no seu corpo tudo aquilo que você sentiu, de fato, né? E no momento em que aconteceu o evento. Então, o que a gente tem que fazer daí? Tá, beleza, sentir tristeza, sentir raiva, sentir tudo, ok. Primeiro dia, segundo dia, não tem tempo, tá? Cada um tem o seu jeito de lidar ali. Mas tem algum momento que você vai precisar começar a entender por que isso aconteceu, né? Se questionar, por que aconteceu? E não acho que seja você encontrar o culpado da história, né? Que é tipo, quem será que é o culpado, né? Não tem essa, não é esse lugar que a gente tem que ir. A gente tem que entender, essa situação, ela surgiu para eu aprender o quê? Ela aconteceu daquela forma, daquela maneira, com aquela pessoa, por quê? Né? Qual que foi o motivo? Enfim, fazer uma análise mais fria, digamos assim, mais racional. Não é fria, racional, essa é a palavra. Quando você passa por toda emoção intensa, depois precisa vir, em algum momento, a racionalidade. Precisa vir. É por isso que nós nascemos com cérebro. E o nosso cérebro, lógico, todos os animais nascem com cérebro, mas eu digo, o ser humano veio com cérebro racional. Então, é para pensar, né? Então, a gente Total. precisa usar, não ficar só na emoção. Na emoção, no pensamento. Então, depois que acontece tudo isso, você começa a fazer uma análise daquilo, né? Não é simples, por isso que às vezes eu acho que é importante, dependendo da situação, procurar um profissional que vá auxiliar você nesse processo de entendimento, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Mas depois disso, você começa a trabalhar outros lugares, né? Enfim, pegar algum aprendizado daquela situação e transformar aquela situação, né? Você ressignificar aquela história, né? Dar um novo sentido para ela. E aí eu acho que ameniza a carga, o peso. Né? Não, total, perfeitas palavras, Estela. E aqui teve tantas perguntas que eu não consegui ler, acabei não conseguindo ler, acompanhar todas. Então eu vou seguir aqui as que eu tinha preparado. Para ter uma boa saúde mental, né? Qual que é a importância da atividade física, além da terapia, por exemplo? Muito boa pergunta essa. Bom, existem vários estudos, né, que associam mesmo. Bom, para começo, não tem como a gente ficar separando mente, corpo e espírito. Para mim, é tudo uma coisa só, né? Então, pensa, quando a gente trabalha o nosso físico no sentido de fazer alguma coisa que nos cause um bem-estar, né? Então, cada um vai encontrar a sua maneira aí. Tem gente que gosta de fazer esporte. Então, fazer um esporte vai causar um bem-estar. Tem gente que gosta de fazer musculação, tem gente que gosta de fazer dança. Alguma atividade física, correr na rua, qualquer que seja, vai liberar muitos hormônios, substâncias ali que a gente precisa liberar no nosso cérebro, né? Endorfina, né? Dopamina, melatonina, são hormônios, né? Substâncias que elas andam junto. Então, quando a gente libera uma, a gente libera outra. Então, isso ajuda muito no nosso bem-estar. E o bem-estar é saúde mental. E eu acho que isso que a gente busca mais hoje em dia, né? É viver em paz, viver em harmonia, ter mais segurança, ter mais confiança, enfim, a gente tem várias buscas aí, né, no meio do caminho da nossa história, mas que a gente vai encontrando e vai fortalecendo cada vez mais, né? São virtudes que a gente vai incorporando, né? Que eu acho que existem algumas crenças limitantes, eu acho que muitas pessoas já ouviram sobre as crenças limitantes, que é justamente você sempre falar o contrário, né? De você não é capaz, de você não é merecedor. Isso tudo causa um mal-estar muito grande. Então, por que a gente se pune tanto? Por que a gente é tão duro com a gente mesmo, né? Não precisa ser duro dessa forma. A gente vai errar, Total. a gente vai aprender. Né? Muita gente é muito exigente consigo mesmo, né? E absorve muito o que as pessoas pensam. E é total isso. É verdade. E eu ia perguntar aqui, o que você falou aqui agora, eu achei muito interessante, né? Que a atividade física, eu já fiz aqui com vários psiquiatras, né? E todos eles afirmam que a atividade física liberam substâncias antidepressivas naturais, né? Então, é comprovado, não é assim...
que faz bem. Isso é comprovado que ajuda para quem tem ansiedade e depressão total. Perfeito, perfeito. Até, por exemplo, a substância que eles descobriram, né? Eles já estavam estudando essa substância há muito tempo, que eles chamaram de molécula do amor, que é a ocitocina, né? A ocitocina a gente libera ela quando a gente abraça alguém, né? Quantas pessoas você abraçou hoje, Rodrigo? Eu não abracei Ninguém. ninguém porque estamos em pandemia, né? Mas se você estiver morando com alguém, abrace essa pessoa. O abraço libera ocitocina. E a ocitocina faz muito bem. Faz Ah, muito bem. eu abracei uma pessoa, o Sushi, o meu cachorro. Olha lá, já foi. Você sabia que com cachorro também libera ocitocina? Inclusive, eles liberam ocitocina É também. verdade. Eles liberam. Eles fizeram estudos com cachorro e com gato. Com os Nossa, dois. é demais. Demais. E, nossa, um monte de pergunta aqui, um sucesso, Esther. Não tem Que nem como legal! não tem como acompanhar isso aqui. E a meditação, né? É muito falado hoje em dia. É importante meditar? Meditar é muito importante, porque acho que é o momento em que a gente tem a nossa pausa. É muito importante pausar. Senão a gente fica numa frequência frenética de vida. Preciso fazer acontecer, preciso para ontem. Abre o celular, responde e-mail, responde mensagem, e faz telefonema, enfim, tá todo mundo sempre muito acelerado. E eu acho que a gente precisa, às vezes, dar uma desacelerada. E como fazer isso? A meditação é uma das técnicas, né? Que é respiração. Respirar. E não é não pensar, tá, Rodrigo? Acho que muitas pessoas pensam que a meditação é não pensar em nada. E não é não pensar em nada. É impossível a gente não pensar nada. Algum pensamento vai surgir ali no meio do caminho. E aí, a ideia da meditação é o que fazer com esse pensamento. Então, vem o pensamento, deixa ele ir. Né? Não vou pensar nisso Ah, agora, tô na meditação, tô na minha pausa. Posso pausar um pouquinho? É isso. Pode usar música, existem meditações guiadas também, que são bem bacanas, existem frequências, né? Radiofrequências, né? Existem aquelas megahertz da vida, enfim. E cada um atinge um chakra, né? Então eu acredito também nisso bastante, eu acho bem legal. olha que legal. A gente tem que complementar, eu acho, a nossa vida, né? A gente não precisa acreditar numa Total. coisa só. A gente precisa acreditar no que é bom, acreditar no que nos causa bem-estar, né? É isso, basicamente. Mas Total. faz muito bem meditação, Rodrigo. E já fizeram vários estudos até com pacientes com diferentes transtornos mentais, o quanto isso ajuda, né? O quanto isso ajuda. Não, total. Olha aqui que a Natália acabou de escrever. Que alto Ah. astral, a Esther tem uma energia muito boa. Eu também concordo. E Obrigada, Natália. Que bom que você sentiu daí. De longe você sentiu isso? Como é possível? você viu? Sim, maravilhosa, adorei. Obrigada. Fiquei feliz. E, e a gente está cada vez mais num ambiente artificial, né? Então, até antes da pandemia, as pessoas se aglomeram nos shoppings, não vê o contato com a natureza, né? Só vê loja, só vê corredor. E a pessoa às vezes fica tomando vitamina D porque não vai tomar o sol. Então, qual que é a importância da gente ter contato com a natureza, né? Nossa, Rodrigo, essa pergunta. É que, assim, eu estudo tantas coisas de estudos e mais estudos e mais estudos, né? Mas existem estudos também sobre a natureza, né? Inclusive, teve um hospital, tiveram 5 hospitais que fizeram esse estudo e eles colocaram plantas na UTI, né? E deixaram mais arborizado o quarto. E essas pessoas, esses pacientes, tiveram uma melhora Olha, muito maior do que os que não tinham a planta no quarto, né? Então, o que a natureza causa na gente, né? A natureza, ela faz a gente estar presente. Porque se você vai para a natureza, por exemplo, está na natureza, mas está no celular, não adianta nada, né? Eu não estou falando isso. Eu estou falando, se você for para a natureza, seja um parque, seja uma viagem que você vai num sítio, seja na praia, onde for, olhe para o que está acontecendo. A natureza, ela é viva, ela mexe, ela é movimento, ela é fluidez, né? Ela está o tempo inteiro ali, acontecendo nos seus olhos, e nós somos isso. E eu acho que a gente esquece. A gente se desconecta em algum momento e acredita que é muito mais importante ter as coisas, né? E não ser. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Né? Ninguém tem esse momento para essa reflexão. A gente vive numa constante de eu preciso descobrir, enfim, tô no trabalho, eu preciso fazer todas essas coisas do trabalho, ou no estudo, enfim, que seja.
e não existe a pausa. E acho que a natureza faz a gente ter essa pausa, faz a gente voltar para o nosso presente, né? Olha, Sentir o perfeito. presente. É cheiros, é aromas, são cores, né? Isso tudo é um estímulo positivo para a gente, entende? O celular, a tela do celular é o pior estímulo que a gente tem. É informação o tempo inteiro. A gente Total. é mega estimulado o tempo inteiro, né? Não, total. Até uma dica minha para quem for para a natureza, coloca o celular em modo avião, né? Por favor, né? Vai curtir essa natureza. É, Não, né? curtir o movimento presente. Total. Não vai responder e-mail, não vai responder ninguém, pelo amor de Deus. Essa pessoa pode esperar, gente, 5 minutos, É, né? Que seja 10, que seja. Mas é isso aí. exatamente. Olha que legal aqui, o Márcio Esther sempre brilhante, eu concordo. Obrigada. E, Que legal. é, e, e e muitas pessoas ainda têm preconceitos com psicólogos e psiquiatras, né? Que é o famoso, hoje em dia se fala psicofobia, né? Preconceito com psicólogos e psiquiatras. Você ainda vê isso? Eu acho que a pandemia veio para mostrar muitas coisas aí, né? Acho que acho que os tabus sobre a psicologia, as pessoas foram melhorando essa visão, né? E começaram a perceber, porque antigamente, né? Se eu voltar lá atrás, né? Antes da gente ter a reforma psiquiátrica no Brasil, as pessoas trancafiavam as pessoas que eram consideradas loucas da sociedade, né? Que eram pessoas que tinham transtornos mentais ou até pessoas que tinham desvios de padrões da época, né? Caramba. Então, por exemplo, alguém que era alcoólatra ou uma mulher que, enfim, se prostituía, o que seja. Eles trancafiavam as pessoas todas lá. E era completamente desumano, elas eram maltratadas nesses lugares, né? Enfim. E depois vieram aí alguns movimentos para quebrar isso, né? E eu acho que esse paradigma vem sendo quebrado cada vez mais. Acho que as pessoas estão entendendo que os transtornos mentais, eles existem, eles estão aí, mas a gente consegue lidar com eles de uma forma sem esse estigma que as pessoas têm, esse preconceito que elas têm. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que para mim, o que é louco, né? O que é ser louco? O que é ser louco? O que é ser normal? Ótima pergunta. Né? Exato. O que é ser louco, né? É você não ser da maneira como sei lá, a sociedade quer que você seja. Você tem que seguir um padrão ali, tem que estudar, trabalhar, conquistar e partir, né? Acho que é isso. Enfim, as pessoas não podem ter criatividade, não podem ser diferentes, né? Tanto se fala da diversidade, mas cadê a diversidade? Né? As pessoas estão sempre julgando. Ai, fulano tá assim, fulano tá assado. Ai, você viu o cabelo do outro? Ai, você viu que o outro saiu do emprego há 40 anos? Tava no mega emprego, melhor empresa saiu. E, gente, ninguém sabe a vida do outro. Isso aí a gente pega muito da televisão, né? Porque não é noticiado um avião fez um pouso com sucesso e todo mundo ficou bem. A notícia que sempre é veiculada é a notícia ruim, né? Exato. E a gente tem que tomar cuidado para não pegar isso. Olha que legal, a Mara falou. A energia da Esther contagia muito. Ela tem o dom de fazer a gente ter a sensação de uma amiga de anos. Eu concordo com a Mara. A Uni, melhor psicóloga, eu concordo também. Ai, que legal. Por isso que a Esther é minha psicóloga e eu recomendo para todo mundo. Ai, Rodrigo, obrigada, obrigada a vocês todos que falaram isso de mim. Eu não sei nem o que falar, sou grata, muito. Porque não é só assim, recomendo porque acho legal. Não, eu faço, então eu sei que é bom mesmo. Que legal. E aí, eu anotei aqui da pergunta anterior que você falou da tela do celular, né? Imagina, uns anos atrás não existia celular, a tela do iPhone, do Samsung. Então, o ser humano, como que ele não estava preparado para dormir com uma tela na cara? Então, isso atrapalha total no sono, por exemplo, né? Perfeito. Atrapalha muito o sono e o sono é muito importante para a gente ter bem-estar. Uma noite mal dormida gera mau humor no dia seguinte, certeza. Você já acorda daquele jeito com a pá virada,
Você já fala, o que está acontecendo? Meu Deus, eu não quero existir hoje, né? Então, uma noite bem dormida é muito importante. Então, por que que a gente está ali, ó, recebendo aqueles montes de estímulos, em Instagram, Facebook, enfim, todas essas coisas? Vídeos, né? Que agora a gente é vídeos, bombardeados por vídeos, dancinhas e um monte de coisa. Imagina antigamente, eu fico pensando, né? Por que que a ansiedade, ela é uma coisa muito atual? Por quê? Porque você imagina só, as pessoas para se comunicar, elas mandavam, voltando lá atrás, pombo correio. Cara, você imagina esperar o pombo correio entregar o negócio lá. Depois o pombo correio tem que voltar tudo de volta. Qual a resposta? Se alguém tivesse ansiedade naquela época, a pessoa tinha um Nossa, treco na hora, né? Ela é não verdade, aguentava, né? né? Então, sim, percebe que a tecnologia, e assim, eu amo a tecnologia, tá? Eu não sou uma pessoa contra, eu amo tecnologia. Só que Eu assim, a gente tem que também. saber usar ela, né, Rodrigo? Total. Porque senão você fica refém. A gente virou refém da tecnologia. A gente não consegue, por exemplo, ruas em São Paulo. A gente que mora em São Paulo. Ruas de São Paulo. A gente usa o Waze para fazer tudo. Tudo. Para qualquer lugar que você vai, você depende do celular. Então, se você acabar a bateria, meu Deus, como que eu vou sobreviver sem a bateria? Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo chamar um Uber. Eu não consigo pôr o endereço. Eu não consigo falar para ninguém. Olha que horror. Não vou falar para ninguém que eu tô sem celular. Olha que desesperador. E na Pois verdade é é, isso. não ter celular parece que a gente não tá sem identidade, Perfeito. pior que tá sem carro, é uma coisa terrível hoje em dia. Total. As E pessoas vão, né? Enfim. olha que legal, o Antônio aqui. A Natália perguntou qual a sua linha, né? É humanista, né? A minha linha é humanista, né? A minha abordagem. E eu acredito muito na questão de que eu trabalho muito a parte, né? Eu dou uma olhada lá atrás. Então, eu dou uma olhada nos traumas da pessoa, no que aconteceu lá atrás, mas ele não é meu foco. Ele não é meu foco. Meu foco é o hoje. Meu foco é o que que você tem de bom e o que que você quer mudar, né? Eu penso isso. O que que você quer se libertar? Você quer se libertar de coisas passadas? Vamos então, né? Porque a gente ficar trazendo coisas de lá atrás, se não forem aprendizados, não tem por que a gente trazer. Não tem por que a gente ficar Perfeito. trazendo, carregando. São pesos que a gente não precisa carregar. E, e até questão de somatizar as coisas, né? Somatizar as coisas é isso, é a culpa, é a mágoa, é um monte de sentimento ali, ó, que te consome. E você perde muito energia, você consome a sua energia com essas coisas. E não é. A gente tem que gastar a nossa energia com, eu não tô feliz no meu trabalho, né? Tá, mas quais são as minhas possibilidades? Quanto tempo mais eu tenho que trabalhar, por exemplo, para juntar tal grana, para eu conseguir tal um tempo, para eu conseguir um outro trabalho, por exemplo. Enfim, você vai buscando soluções, né, durante o seu dia. Agora, você ficar preso do eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho. Olha o que você está fazendo com você. Você só está trazendo uma sensação de desespero de você não querer mais aquilo, né? Aquilo vai te consumindo. Então, a ideia sempre vamos pensar mais no que a gente pode fazer, que problemas a gente pode resolver, que soluções a gente tem, que possibilidades. Né? Perfeito. É, é como, é como assim, vou dirigir um carro olhando para o retrovisor, né? Tem que olhar daqui para frente. É claro que é importante é, curar os problemas, mas tem que focar daqui para frente, né? Porque a vida é daqui para frente. Exatamente. Porque se você está dirigindo com um carro ali, ó, você está olhando para trás, o que você vai fazer? Bater com a cara, né? É, Bater com o carro no poste. Então, assim, aí você vai ficar pé da vida, porque você vai falar por que esse poste estava aqui, sendo que você que não viu que o poste estava ali, né? Então, exatamente. assim, vamos olhar também para frente. Acho que é importante, a gente precisa olhar para o retrovisor também quando a gente dirige, claro, mas, a gente olha muito mais para frente, né? Para os Sim, lados, né? Quem tá comigo? Quem tá andando junto comigo? Quem tá do meu lado, né? Quem são as pessoas que realmente querem estar do meu lado? Acho que tem muitas coisas aí pra ver, né? Não só sim, ficar ali, ó, ai meu Deus, estou sendo perseguido, sei lá, total. pelos meus próprios medos, né? Total. E, e muitos seguidores aqui nas É. lives falam muito de depressão e ansiedade, né? Aham. Você acha que é possível tratar ansiedade e depressão somente com remédio? Eu Boa acho que não. pergunta. Boa pergunta.
E eu acho que a gente volta até um pouco numa pergunta que você fez que eu acho que eu não terminei de responder, que era do negócio do tabu de psicólogo e psiquiatra. Muitas pessoas se confundem, mas o psicólogo, ele não receita remédios, né? Então, o psicólogo, ele atende na questão psicológica, na parte de verbalização, enfim, a gente tem outro tipo de tratamento, não que o psiquiatra não tenha. O psiquiatra também tem, né? Tem muitos psiquiatras que eles fazem uma terapia também com o paciente, né? Mas eu já vi muitos que não fazem, né? Que eles são mais Sim. práticos, entre aspas, né? Eles receitam, né? Ouvem, acolhem a dor do paciente, mas eles solucionam de uma maneira mais rápida, né? E fizeram muitos estudos em relação à medicação. E eu não sei se as pessoas vão me julgar do que eu vou falar, tá? Mas a medicação... Bom, na verdade, eles fizeram estudos e descobriram que 70% da população mundial foi diagnosticada erroneamente. Isso é muito preocupante, né? E aí existem vários questionamentos do porquê isso está acontecendo, né? E eu acho que há também um anseio das pessoas em querer saber diagnósticos, né? E eu acho um pouco perigoso também em sair distribuindo diagnóstico para as pessoas. Ó, você tem isso, você tem aquilo, toma isso, toma aquilo. Enfim, eu tomo muito cuidado. Eu concordo com você, né? A gente tem que tomar cuidado para não medicalizar nossos sentimentos, né? Porque você tem um problema, não adianta você se medicalizar. Você tem que ver o sentimento, né? E eu concordo plenamente, Esther. É como E se você fosse tapar o sol com a peneira, né? É tipo isso, você, tô resolvendo, mas na verdade não, você não tá olhando o que real tá te travando, o que te pega, né? Não é só tomar, é porque eu falo que é um efeito meio que para inércia, assim. Então você não sente também, porque o que eu escuto de muitos pacientes meus é que eles acabam não sentindo muitas coisas, de ficarem um pouco mais sem muita emoção, fica um pouco. Eles relatam isso pra mim, né? Então, existem os efeitos colaterais também. sim, Então, é sempre muito importante entender. O que fizeram de estudos sobre a medicação, nos Estados Unidos, eles fizeram muitos estudos como este, que foi sobre o tempo. Que eles falam que a medicação ela é importante, claro, para conter um surto, por exemplo, né? Momentos em que a pessoa está em crise. Mas depois que ela passa da crise, então você controlou a crise, você controlou o surto da pessoa, aí vamos entrar com a parte psicológica. O que está acontecendo? Por que você está entrando em crise? Por que você está surtando? Da onde vem esse surto? Né? E trabalhar. Quando você começa a trabalhar essa questão, a pessoa consegue clarear toda a mente dela, ela consegue se entender melhor. Eu acho que ela para de culpabilizar as outras pessoas ou se culpar demais, né? A gente tem que tem que desamarrar, desatar muitos nós. Que eu acho que a gente vai amarrando e não consegue. E a gente é também reforçado externamente, então a gente escuta os outros também. Por isso que eu falo, cada um tem a sua verdade. Mas eu acredito na minha verdade. E você deve acreditar na sua. E todo mundo deveria acreditar na sua própria verdade. Né? Nós temos a nossa verdade. E a gente precisa ouvir ela. Né? Enfim. Sobre a medicação, eu tenho esses prós e contras aí, né? Eu falo que é importante para certos casos, mas não acho que tem que ser tão generalizado do jeito que é. Vamos dar a medicação para todo mundo e a vida que segue. Entendeu? Total que acho que o remédio mais vendido aí é o Rivotril do mundo e é receitado discriminado. É essa palavra que me fugiu. Sim. Aqui a Natália falou, meu medo de fazer terapia é esse. Não, eu não sei qual medo que é, mas eu recomendo, a Esther é muito boa. E a Natália falou, essa live tá sensacional, eu concordo. Que legal. Que bom que vocês estão gostando dos assuntos que a gente está abordando Olha aqui. que legal, a Natália fez uma pergunta aqui de um vídeo que viralizou do Paulo Gustavo, né? A Esther fala em consulta ou ela fica muda? Porque já fiz terapia com uma que não falava. Você viu esse vídeo do Paulo Gustavo que viralizou? Eu vi, eu inclusive postei no meu e eu falei, meus pacientes sabem muito bem como é que eu sou. Eu sou a psicóloga que falo sim. Eu É vou verdade. futricar, eu vou futucar, eu vou, enfim, eu vou dar risada, porque eu falo, nas minhas terapias tem de tudo. Tem choro, tem riso,
tem reflexões, tem pausas, tem tudo, né? É viver o processo ali da maneira como tem que ser, né? Eu falo que na minha terapia tem uma troca muito grande. Eu troco muito com os meus pacientes, porque é uma relação de confiança muito grande, né? Você abrir Sim. sua história, né? Você abrir o jogo para você mesmo, porque eu acho que o mais importante é para nós. Porque quando a gente guarda muito tempo sentimentos e situações e a gente não fala sobre aquilo, o que acontece? A gente acaba não se ouvindo, não se compreendendo, né? Então, por isso que eu falo que a terapia é importante, porque quando a pessoa começa a verbalizar aquilo que ela guardou tanto tempo, ela começa a organizar a mente dela, os pensamentos dela, né? E eu ajudo totalmente nesse processo. Eu falo, a partir de hoje, quando a pessoa começa comigo, eu falo, a partir de hoje somos nós juntos. Eu com você, né? A gente vai caminhar juntos. Eu não falo assim, não, vai, fala aí. Fala aí que eu quero ver. Ou, né, enfim, eu falo, é uma relação de troca. Né? Não, os dois têm que estar envolvidos no processo. Os dois têm que estar conectados no processo. Se isso não acontecer, não tem como. Por isso que não existe, ai, meu psicólogo, né? Tem gente que fica quicando de psicólogo para psicólogo, né? E nunca encontra um, né? E isso acontece bastante. E eu acredito que a gente encontra um psicólogo que seja mais a nossa cara, que tenha mais a ver com a Sim. gente, né? Tem pessoas, por exemplo, que preferem que o psicólogo não fale nada, mas tem gente que gosta que o psicólogo fale. Então, eu sou uma falante. Já digo que eu sou falante. Já, só pra deixar claro. Deu pra Perfeito. perceber, né? Não, tem total, tem que ter identificação, é, total isso que você falou. É. E olha que legal aqui. E você tinha falado aqui no começo da live, né, sobre a questão do Instagram, né? Eu até separei uma frase do Leandro Carnal que ele diz o seguinte: Instagram é a vida que nós gostaríamos de ter e não temos. Quer dizer, aquilo que você projeta que as pessoas pensem que você tem. Que, não é legal essa frase do Leandro Carnal? Leandro Carnal, eu sou fãzaça dele, Eu assim, eu gosto também. muito dele. Ele é filósofo, historiador, ele tem uma cabeça, assim, ele é um gênio pra mim. E E é muito interessante isso, né? Eu acho que a gente entrou nessa indústria mesmo, né? Nessa indústria do consumo mesmo. E consumir não só produtos, mas imagens também, né? Então, hoje as pessoas vivem de imagem. Tanto que eu tava recordando isso até esses dias aí, falando do Orkut, Facebook e tal, né? E ainda o Facebook tinha textos, né? As pessoas publicavam mais texto do que foto. E a Instagram veio para realmente reduzir tudo isso a fotos. E a foto, ela, né, o texto ainda você consegue trazer um sentimento seu, ou uma identificação sua. Então, quando a gente compartilha um texto, significa muito do que a gente está pensando naquele momento, ou do que você acredita, né? Por isso que as pessoas repostam textos e tudo mais. Mas eu acho que existe muito essa coisa da imagem. E isso é um problema para mim, eu acho, um pouco. Porque as pessoas começaram a reduzir cada vez mais, então as pessoas estão cada vez se apegando a uma casca. E estão esquecendo de olhar aqui, dentro. Quem eu sou, né? Olha, faça essa pergunta para qualquer pessoa, Rodrigo. Quem é você? Fale para mim um pouco sobre você. Nossa senhora, a pessoa vai se embolar inteira. Agora, se você falar assim, como que foi seus pais, seu pai, sua mãe? Ixi, a pessoa Aí, desembesta a falar. Vai aí já tem embora. um texto pronto. Tem o texto pronto, ele já vai, fala. Só que a gente esquece de olhar pra gente. É por isso que eu falo. É importante a terapia porque é uma oportunidade que você tem de você olhar pra dentro. De você olhar pra quem você olhar pra você, enfim. É o autoconhecimento, né? Total. O Vitor aqui falou, a Esther transmite uma energia muito boa e uma confiança absurda. Isso é incrível. Eu quero ter um dia uma capacidade assim, eu concordo. Que Esther, e demais. complementando isso que você falou, o marketing, né? Por exemplo, na televisão, em qualquer mídia, eles estão sempre vendendo alguma coisa pra gente. Compre isso, compre daqui 30 dias, compre agora, a promoção vai terminar daqui 2 minutos. E aí, as pessoas procuram muito ter em vez de ser melhor. Não tem isso? Ah, totalmente. Existem muitas falas também, né, das pessoas que sempre querem que o outro mude, e na verdade Sim, nós que temos que nos mudar, né? A gente que tem que mudar.
Porque quando a gente muda, quem tá à nossa volta começa a mudar também. Quem quiser tá, não é todo mundo que quer mudar. Tem muita gente que acredita que eu falo que é o perigo do tal da aceitação, né? Ah, você precisa se aceitar. E de fato você precisa se aceitar. Mas você se aceitar de um modo em que você fale, eu vou me aceitar desse jeito que eu sou e não vou mudar, né? Que é igual aquela música da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Então, não dá pra ser igual a Gabriela. Não dá pra ser assim pra sempre. A gente muda, gente. A gente tem que acompanhar nossas mudanças, né? A gente não tem mais 15 anos, né? Eu tenho 30 Total. anos. Eu não tenho mais 15. Então não adianta eu ficar voltando à minha fase de adolescência lá e querer, né? Enfim, pensar daquela forma como eu pensava daquela época. Não, hoje eu penso diferente. Mas isso são para pessoas que estão realmente querendo pensar e mudar e refletir sobre a vida, né? É, Enfim. total. Eu tenho um amigo idoso que fala assim: eu sustento o que eu falo, eu não mudo. E eu sou exatamente o contrário, eu mudo o tempo inteiro. Eu tô pensando uma coisa agora, daqui 5 minutos eu já pensei melhor. E a gente tem que estar sempre aberto a mudanças, né? Perfeito. A gente não precisa ter medo de mudanças, né? Acho que quanto mais experiências a gente vai tendo, mais a gente vai compreendendo sobre a vida. A vida é mudança o tempo inteiro. Você vê da borboletinha, o que acontece com a lagartinha, vai lá, faz o casulinho, sai voando. Né? E vão existir milhares e milhares de borboletas que estão nascendo e acontecendo todo esse processo. Então, nós somos isso também. Nós somos esse processo de mudança o tempo inteiro. E eu acho que a gente às vezes foge disso, né? E não pode fugir da mudança. A gente tem que acreditar que às vezes a mudança é para melhor. Às vezes a mudança não é tão para melhor, mas alguma coisa você tem que aprender com aquilo, né? Alguma coisa É, vai trazer para você, né? lógico, olha aqui, tem uma pessoa, é verdade, depende da mudança, tem coisas que eu não quero mudar, mas e tem aquela frase lá, time que tá ganhando não se mexe. Eu discordo dessa frase, Exato. porque sempre pode melhorar, né? Você não tem um 10 de um vestibulo, de um boletim, você sempre pode melhorar, aprimorar. Exato, exatamente. E a gente pode fazer isso de diferentes formas, né? Mudando uma rotina, mudando um hábito. Alguma mudança tem que vir. Alguma mudança você precisa permitir vir. Não adianta você sempre Sim, ficar, eu quero mudar. E também isso, de sempre ficar esperando, não, mas eu só vou mudar se o outro mudar. Se o outro mudar, eu mudo. Então, a gente tá pensando errado. Se a gente ficar esperando que o mundo mude, mas aí a gente fala só o mundo tem que mudar? Não. Começa por mim. Eu faço parte do mundo, né? Então, total. eu mudo, o outro muda e todos vamos mudando e a gente vai evoluindo juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso que eu falo, é comunidade. A gente tem que ter que voltar com essa coisa da unidade, né, de juntos. Eu falo, Rodrigo, as pessoas têm. Entrou uma questão muito grande das pessoas, do tipo, eu sou individual, eu consigo tudo sozinho e vou. Não, não vai conseguir tudo sozinho. Isso é uma ilusão, uma ilusão. Como é bom, como é importante ter um suporte, como é bom ter alguém, um apoio, como é bom alguém falar pra gente, meu, você tá indo no caminho certo. É importante, gente, não adianta. A gente pode tentar ficar fazendo isso pela gente, mas seres humanos esperam reconhecimento. Então a gente sempre vai esperar que alguém fale isso pra gente, ter um feedback. Como é bom ter um feedback, não é, Rodrigo? Eu adoro. Sim. Hoje eu tive vários feedbacks aí, eu tô feliz da vida, Rodrigo. Hoje eu vou falar, vou fazer live mais vezes aqui, porque assim, eu vou dormir bem zona hoje. E amanhã eu vou acordar melhor ainda. Vou acordar felizona. Eu vou atender como? Amanhã, meu primeiro paciente, eu vou estar animada. É verdade, né? Faz muito bem pra gente. Sim, sim, sim. É importante, é importante. A gente precisa disso também. O ser humano precisa de feedbacks também, né? Sim, eu lembrei agora eu vi uma entrevista de um psiquiatra Augusto Cury e ele ressalta a importância do elogio, o quanto um elogio sincero faz bem ao outro e muita gente esquece de fazer o elogio, né? Perfeito, Rodrigo. Hoje a gente escuta tanta crítica. É crítica para tudo quanto é lado, né? E como faz bem o elogio? Um elogio qualquer que seja, né? Sim, Enfatizar uma coisa legal que o outro faz. E eu falo, quanto mais a gente reforça um comportamento legal, um comportamento positivo, mais vezes esse comportamento vai se repetir. Então, quanto mais a gente fica ali criticando, botando a pessoa para baixo, ressaltando os comportamentos negativos, quanto mais a gente fica ali, por isso que eu não gosto de ficar voltando toda hora pro trauma. Entende por quê?
Porque a gente fica ali, ó, voltando lá atrás e remoendo aquilo. Como que você consegue ir pra frente? Você tá ali, ó, voltando para aquela situação que dói, voltando para a situação que É, dói, né? É a mesma coisa para isso que eu falei. A gente precisa reforçar os comportamentos positivos, a gente precisa, né, olhar para o lado, Rodrigo. Por isso que eu falo da pausa, o quanto a pausa é importante. Se eu tô andando na rua, eu tô andando na rua, eu não tô andando na rua olhando pro celular. Eu tô olhando para as pessoas, eu dou bom dia, eu dou boa tarde. Eu sou assim, lógico. Não adianta eu falar assim, mundo, seja assim. Gostaria. Gostaria que todo mundo falasse bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que vissem pela rua. Mas eu sou assim. E eu acho que é interessante porque às vezes você dá um sorriso para alguém, a pessoa faz o quê? Ela sorri de volta. Olha como é mágico o negócio. Agora, se a gente tá ali, ó, cara fechada, não tá olhando para ninguém. Como que a gente consegue, por exemplo, encontrar alguém, Rodrigo? Vamos falar de relacionamento amoroso. Como que a gente vai encontrar alguém se a gente tá sempre aqui, ó? é Fechado na verdade, né? bolha, bravo, né? Tá sempre ali, ó, mau humor, tudo acontecendo. Ai, não, vamos sair desse ciclo, vamos começar a olhar as coisas legais, vamos começar a dar bom dia, vamos começar a ser mais alegre, né? Tudo bem, não é tão simples assim, não é tão fácil, mas eu acho que se a gente vai aos poucos indo ali, a chance de continuar e ser positivo é muito grande. E também olhar para a parte negativa, não vamos esquecer o negativo, não vamos falar, vida é bolinho, a vida não é bolinho, né, Rodrigo? Não é bolinho. Mas a gente pode transformar ele em bolinho em muitos momentos. Podemos sim. Não vou deixar que aquele, por exemplo, copo que quebrou na pia acabar com o meu dia. Aqueles 5 minutos acabaram com o seu dia inteiro. Você tinha 8 horas restantes para fazer um monte de coisa, mas aquele copo de 5 minutos acabou com o seu dia. E eu falo, não podemos fazer isso. A gente não pode fazer isso com a gente mesmo, sabe? A gente precisa se cuidar mais, se olhar com carinho, olhar no espelho e se amar, se olhar com carinho, sabe? Acolher a história. Falar, você teve uma puta história. E você, desculpa pelo palavreado, você Imagina. teve uma mega história. E você precisa ver o quanto que você passou e como você tá hoje. Olha para como você tá hoje. E quantas coisas já Lógico, aconteceram na sua vida, né? De boas e ruins. Não só olhar as ruins, olha as boas também, né? lógico, com certeza. Olha que a Natália falou, é excelente saber disso para não focar no trauma, isso machuca. Exatamente, é preciso trabalhar o trauma, mas é preciso olhar para frente, né? O que adianta eu ir numa. Os meus amigos psicanalistas vão me matar. O que adianta eu ir numa psicanalista e a pessoa fala: como que você era quando você tinha 5 anos? Eu não quero saber, eu quero saber daqui para frente. Então, Isso então, faz parte da anamnese, Rodrigo, anamnese. então, então é exatamente isso. E, e, e uma coisa que ninguém sabe, né? Eu já fiz aqui várias lives, muita gente não sabe, eu sou super tímido e quem me ajudou para começar as lives eu não teria conseguido se não fosse o trabalho da Esther desde a minha primeira live. Eu, foi graças ao nosso trabalho e também não posso deixar de falar que eu admiro demais a sua história, né? Mudar de profissão, começar do zero, ter força de vontade para reconstruir uma nova história, isso não é todo mundo que tem, isso é muito bonito. Obrigada, Rodrigo. Eu fico muito feliz em ouvir tudo isso. Meu coração tá assim, ó, lá transbordando de alegria, assim. Muito bom ouvir isso de novo. Obrigada pelo reforço positivo aí que você acabou de fazer comigo. Mas sim, é por isso que eu falo das mudanças, né? O Rodrigo sabe disso, mas eu era atriz e eu era modelo antigamente, depois eu virei psicóloga. E fazer essa transição, né? Porque eu fiquei pensando, mas as pessoas sempre me viram dessa forma, né? Durante tantos anos, né? Como trazer um outro lado meu, um lado... E olha que interessante, Rodrigo. Quando eu era atriz, eu ia muito pra parte da comédia. Eu sempre gostei muito da comédia, né? Eu fazia drama, gostava também e tal. Mas eu sempre fui da comédia. E aí eu falei assim, cara, como que eu vou ser, tipo, essa pessoa como eu sempre fui? Porque a minha essência é assim. Eu sempre fui desse jeito. Se fosse hoje em dia, se eu fosse uma criança hoje em dia, eu teria TDAH, certeza. Essa criança tem TDAH, toma Ritalina aí que vai melhorar. Mas eu sempre fui uma pessoa muito, né, enfim, assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito positiva. Eu aprendi muitas coisas com ela. Eu falo pra ela, mãe, eu faço uma pós falando sobre a psicologia positiva, você sempre foi positiva comigo.
Então ela sempre me apoiou, isso foi uma coisa muito interessante na minha vida, por isso que eu falo do apoio, como apoio é importante, né? Daí quando eu quis fazer essa transição de profissão, de carreira, eu fui muito apoiada, né? Muitas pessoas falaram, ah, meu Deus, nossa, mas você está fazendo isso, você está indo bem, e... não, eu sei, beleza, mas talvez em algum momento não fazia mais sentido para mim aquela profissão. Então por isso que eu entrei na psicologia. E ali foi um despertar para mim muito grande, assim, eu trabalhei muitas questões minhas, foi muito intenso em muitos momentos, tive obstáculos no meio do caminho, né? Eu tive que fazer uma cirurgia no meio da faculdade, fiquei 6 meses afastada, foi uma cirurgia séria. Enfim, acho que eu passei por muitas provas na minha vida que me fizeram realmente fortalecer o que eu já tinha guardado dentro de mim, que era essa questão de, eu vou fazer minha vida acontecer. E de fato eu fiz isso. Foi difícil, né? Pagar minha faculdade ali todo semestre, todo mundo que é estudante sabe muito bem como é que é. Trabalhar e estudar não é fácil, mas deu tudo certo no final, me formei. Hoje estou me formando em pós-graduação e não vou parar por aí, vou continuar porque eu sou assim, não quero parar mais, porque eu tenho sede de conhecimento, eu amo, né? Por isso que estar aqui com você também é um conhecimento para mim. Você traz muitas coisas também. Meus pacientes trazem muitas coisas. Então, eu aprendo com todo mundo. Eu vim para aprender. Eu não sou, né? Esse é meu pensamento. Eu vim aqui para aprender, tanto com as situações conflituosas na minha vida, situações em que eu tive que botar a cara a tapa e falar, é isso, eu tenho que ir. E geraram todo esse resultado. Hoje eu estou numa profissão que eu amo. Eu amo a psicologia. Amo. Do fundo do meu coração eu amo. Eu amo o que eu faço, eu acordo feliz. Tem momentos muito difíceis, tem. Né? Não é fácil. A gente tem momentos muito, às vezes, pesados com os pacientes, né? Momentos Sim, complicados, enfim. eu imagino. Mas nada como um dia após o outro. Eu penso nisso. A gente vai caminhando e, como diria meu pai, passos de bebê, ensinamento muito importante para a noite, baby steps, você precisa ir passo de bebê. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez você vai tirando da frente. E você vai indo, vai indo. Não precisa ter pressa de nada. A gente não precisa ter pressa, gente. É isso. Para Total, nada. total, Vamos amiga. viver a vida da melhor maneira, ou também, né, enfim, passando por vários momentos conflituosos e difíceis, mas vai passar. Eu sempre penso que passa. Gente, a pandemia, né? Olha quanto tempo que foi. Se a gente imaginasse que fosse durar tanto tempo, acho que a gente já tinha se desesperado muito mais, né? Foi uma coisa Nossa, muito intensa para todo mundo. 2020 foi muito para muitas pessoas. Eu escutei muitas histórias, né, de muitas coisas pesadas que aconteceram na vida de todo e, mundo. e ninguém imaginou que 2021 ia vir pior ainda, né? Exatamente, a gente não sabia, né? Então, acho que a gente vê agora, né, com essa questão da vacinação, aí então a gente começa a ver uma luz no fim do túnel e tudo mais, mas assim, Sim, a gente vai seguindo, a gente vai seguindo, a gente vai seguindo. Às vezes tropeçando, às vezes caindo, mas o importante é levantar. Vamos, sabe? E por isso que eu falo, tenha pessoas do seu lado que estejam te ajudando a levantar. A gente não consegue, às vezes, levantar sozinho. A gente precisa ter alguém. Qualquer pessoa que sim. seja, gente. Seja um vô, seja uma avó, seja uma tia, seja um pai, seja mãe, seja marido, cachorro. Até cachorro ajuda a gente a se levantar. Quem tem cachorro sabe muito bem quando você tem um dia estressante de trabalho, você abre a porta, o cachorro vem fazer festa pra você. Como é que você vai ficar estressado ainda? Não fica, você fica feliz, né? Não, total, total. Aqui, aqui a Danúzia tá sempre aqui comigo. Obrigado, Danúzia. Ela falou fantástico. Ai, que A, legal. a Lisiane aqui. O Wilson, meu amigo também, ó. Muito top essa live, adorando. Que Nossa, legal. era muito sucesso aqui. Não dá para ler todos os comentários, senão eu ficaria mais 10 minutos. Que legal, Rodrigo. Eu tô muito feliz. Obrigada por essa oportunidade mesmo, né? Foi muito importante pra mim também. E espero que a Ah, gente faça mais vezes. sim, com certeza. Por Vamos, favor, né? vamos fazer mais vezes. Eu amei. Foi Eu demais. também. Eu amei. Combinado. Então vamos marcar mais vezes. Acho que por hoje conseguimos levantar bastante pontos, né? Eu acho que a gente pode Sim, levantar alguns temas aí, até que o pessoal quiser, né? Se alguém quiser sugerir algo pra gente, mandar por direct, que seja, né? sim. Sobre temas que gostariam de ouvir. Enfim, a gente vai ter o maior prazer para contar para vocês o que é cada coisa, enfim. Contem com a gente, né, Rodrigo?
Muito obrigada pela oportunidade de hoje, eu adorei mesmo. Ai, Adorei. imagina, Passou muito rápido 1 hora, fez puf, passou voando. né? Já são 9. Olha, a Já. Geralda tá aqui comigo sempre. Oi, Geralda, o No Wilson. geral da Wilson, Nossa, todo mundo. muito, que demais. Eu adorei, Esther. Vamos marcar as próximas. A Natália aqui, que estava com a gente o tempo inteiro, já sugeriu lá em cima para você falar de relacionamentos. Isso é um tema muito interessante. E relacionamentos abrange bastante, né, Rodrigo? Dá para falar de relacionamentos em vários âmbitos. É Pode ser verdade. relacionamento amoroso, pode ser relacionamento familiar, relacionamento profissional. Mas realmente há um conflito nos relacionamentos, de um modo geral, né? Bastante. Mas é uma boa dica. Tiveram muitas perguntas, Rodrigo. Pena que a gente não conseguiu responder, É, né? a gente marca próximas que eu adorei. Vai ser muito legal. Sim, vai ser muito incrível. Muito obrigada, então, novamente pela oportunidade. Tenha uma ótima noite e nos vemos na próxima. Então, Rodrigo, obrigada por hoje. Obrigado. Até Boa mais. noite. Boa Até. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.